A gente conversa agora com o psicólogo Thomas Iwasaki. Nosso assunto hoje vai ser psicologia e cristianismo. Doutor Thomas, boa noite. É Thomas ou Tomás? Thomas. Boa noite. Boa noite, ouvintes. É uma alegria estar com vocês aqui novamente, segunda vez. Espero poder contribuir aí com os ouvintes para poder ajudar, né, a enfrentar esse mundo que está cada vez mais desafiador, né? Não sei para vocês, mas tá, sim. A gente tem a sensação que algumas coisas estão fora do lugar aí, né? Exatamente. Bom, também fica o nosso convite para que o ouvinte participe da entrevista. Se você tiver alguma pergunta, quiser mandar pro doutor no nosso WhatsApp ou no nosso chat no YouTube, fica à vontade, o William vai trazer aqui pra gente. Doutor, psicologia e cristianismo, qual é a relação das duas coisas? Vamos lá, vamos fazer um panorama aqui histórico, né? Doenças emocionais, mentais, sempre existiu. O ser humano sempre teve que lidar com conflitos internos, existencialismo, né? Depressão, morte. Então isso sempre foi inerente ao ser humano. O ser humano sempre buscou explicações para essas coisas, soluções. Então na Idade Média, a gente sabia que a igreja, ela controlava muito do que era feito, a ética, como cuidar, a abordagem. Então nessa época, como que era tratado as doenças mentais? Muita gente era tratado como possessão demoníaca, eram presas. Na literatura você encontra maridos que amarravam a esposa no porão de cima, escondia, porque você não sabia como lidar com essas situações. Então imagina lá atrás, sem ferramenta, sem conhecimento, uma pessoa começa a mudar o comportamento, ter crise de esquizofrenia, ansiedade. Então era bastante desafiador, mas era assim que a sociedade meio que lidava com isso. Na própria Bíblia você tem casos e relatos de pessoas que tiveram comportamentos que hoje seriam diagnosticados com esquizofrenia. Você pega Nabucodonosor, por exemplo, ficou alguns anos sem a sanidade mental dele em dia, e aí ele ficou um bom tempo como um animal, a Bíblia relata, e depois quando ele recuperou a consciência, ele entendeu por quê, ele até agradeceu e valorizou a experiência que ele teve. Exato. Então, assim, na Idade Média era assim. Depois surgiu o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi a ciência tentando se apartar dos dogmas da igreja. Então foi a ciência, falou, tem uma explicação, vamos estudar, vamos fazer um estudo aqui, não é só assim, não é só assado, pode ter alguma questão física. Então a Europa, ela sofreu essa mudança aí na forma de ver a doença, de ver as pessoas, e eles chamaram isso de Iluminismo. A gente tem que entender que na época a igreja, ela tinha alguns dogmas que todas mudaram, então até elas reconheceram. Talvez elas não vieram a público falar que estava errado, mas com o tempo ela foi mudando a forma de tratamento. Não vou reconhecer não, mas eles estão certos, vamos mudar aqui a forma de tratamento, de lidar com as pessoas. Até questão de exame, não podia mexer em cadáver, a igreja proibia, era uma profanação do corpo. E depois os médicos falaram, não, mas a gente precisa para descobrir o que matou a doença, fazer uma autópsia. E aí a ciência foi evoluindo. Bom, a gente pensa que melhorou, né? Com a ciência, nós tivemos até pouco tempo atrás, no Brasil, em Barbacena, que a gente chamava de manicômio. Então, até pouco tempo atrás, como que as pessoas lidavam com as doenças mentais? Aqui em Anápolis teve também, né, Nilton? Tem, não, em Goiânia o mais famoso, um dos mais famosos do Brasil foi o Adalto Botelho, aí, ó. Lá em Goiânia, né? Então. Foi, inclusive, motivo de reportagem no Globo Repórter, né? Foi porque o tratamento lá era arcaico, né? Terrível, medieval mesmo, uma coisa terrível. Então, mas você vê que era feito pela ciência, pelos médicos da época, contemporâneos, estudiosos, formados. Exatamente. Né? Então, assim, não eram feitos por pessoas leigas. Sim. Era o que a medicina da época convencional achava. Então era tratamento de choque, banho frio e uma série de outras coisas. Então lidar com as doenças emocionais é muito difícil. Por quê? As físicas, você faz um raio-x, você consegue identificar, você faz um exame de sangue, a pessoa morre, você faz uma autópsia, ela morreu disso, morreu daquilo. Agora com doenças mentais não é tão fácil assim. Então uma pessoa tem bipolaridade, esquizofrenia, depressão, ela morre, não tem um exame de sangue que vai aparecer, não tem uma autópsia que você vai conseguir identificar. Então a medicina, ela começou a tentar estudar. Então a gente pega a época de Freud, que foi um médico, foi o primeiro a tentar, mais moderna, mudar um pouco a forma aí de tratar. Peraí, não é só o hardware, não é só o físico, tem uma alma aí dentro aí que tem doenças e emoções. Vamos tentar investigar. E aí ele conseguiu, com alguns êxitos, trazer algum benefício que a medicina da época não conseguia. Então foi a grande boom, grande revolução, né? Um médico da época mudar a forma de tratamento em relação aos pacientes, mas não foi tão benéfico assim, não solucionou todos os problemas, né? Não trouxe todas as respostas,
Ele só foi o pontapé. Ele se equivocou em muita coisa, ele acertou muita coisa, e aí de lá pra cá vem mudando muita coisa. Bom, no Brasil hoje, o que acontece? Nós sabemos que o ser humano é muito complexo, então ele tem várias áreas. Ele tem questão física, ele tem questão emocional e ele tem a questão espiritual, que lá atrás era visto de uma maneira, hoje é visto de outra, e cada vez mais a gente vê, e até por exames, tem médicos aí que você vê, que você enxerga que eram 100% ateu, e eles começaram a monitorar o cérebro da pessoa enquanto ela orava, enquanto outro orava por ela, e ele viu melhora. Ele falou assim, naquele dia eu vi que tinha um benefício, então as pessoas começaram a identificar a necessidade da inclusão, de trabalhar as duas coisas, só que ainda assim é um tabu, ainda assim é um desafio muito grande, principalmente no Brasil. Então no Brasil, mesmo que você seja cristão, quando você vai estudar psicologia, eles excluem essa parte. Só que quando você estuda a história, não era assim. Então, o próximo depois de Freud, que foi Jung, ele acreditava dos benefícios de uma espiritualidade saudável. O próprio Freud tinha um amigo chamado Pfister, que era um pastor da Alemanha, que trocou 15 anos de carta com ele, aplicando os métodos psicanalíticos com os membros. Falou, isso que funciona assim. Eles nunca concordaram, chegaram a morrer discordando sobre isso, por quê? Porque a gente também tem que entender, quando a gente fala de espiritualidade, que espiritualidade é essa? Que prática que é essa? Cada vez mais o Brasil está se tornando cada vez mais cristão predominante. E esses cristãos estão também com disfunções emocionais, tomando antidepressivo, separando, problema com criação de filhos. E às vezes a igreja ou o pastor local ele não consegue sanar ou responder tudo, e às vezes ele nem foi treinado. E até os que receberam formação de psicologia ou até psicanálise, eles não foram na literatura onde você encontra psicólogos com uma visão mais cristã. Você só vai encontrar isso nos Estados Unidos. No Brasil, recente, surgiu alguns psicanalistas cristãos em São Paulo, que são médicos, e eles viram a necessidade. Então hoje você tem um Instituto de Psicanálise Cristã, feitos por médicos que identificaram a necessidade de você trabalhar os dois em conjunto. Mas, de novo, ainda assim é um desafio. Então eu tento trabalhar com a pessoa no nível que ela se encontra. Se a pessoa não quer acreditar ou não acredita e está com conflito, eu vou trabalhar o conflito dela. Sim. Só que hoje, por conta de eu explicar isso para as pessoas, muitas pessoas me procuram que estão na igreja e estão com muitos problemas. Então, eu tô na igreja e tal, tô separando. Como é que eu faço? Tem pessoas que separaram e falam assim, Thomas, agora eu não sou ninguém, porque o que um divorciado é dentro da igreja? Qual que é a identidade dele? Ele representa o quê? E eu não queria. Não foi algo que eu escolhi. Foi algo que aconteceu. Então, você vê situações assim. Então, o grande desafio realmente, quando a gente está analisando a pessoa que está com disfunção, é identificar o quê? Por quê? A pessoa começa a ficar depressiva, por exemplo. Pode ser várias coisas. Pode ser falta de vitamina, falta de ferritina. Tô mal, aí você vai tentar fazer uma terapia, não funciona. O medicamento também não traz tanto benefício. E aí é o quê? Aí é vitamina. Ela pode ser trauma. Não, realmente tive trauma na minha infância. Você vai tratar com vitamina? Não funciona. E pode ser espiritual. Então a angústia da alma, ela leva a uma depressão. E aí angústia de quê? Identidade, propósito. E às vezes eu tô com angústia na alma de identidade e propósito, que é uma questão mais metafísica. Freud chamava isso de metafísica, que vai além do físico. E aí você vai no psiquiatra, ele trata com medicamento. Aí o que o medicamento vai fazer? Ele é uma substância química que vai no seu cérebro e claro que não são todos, eu vou fazer um resumo bem superficial aqui para vocês entenderem, mas nosso cérebro tem os neurônios e a conexão entre eles são as sinapses. Então nós temos mais ou menos 100 conexões e o remédio e o medicamento ele vai lá e apaga metade dessas sinapses. O que isso faz? O meu contato com a realidade diminui. Se eu tô vendo muito problema, eu tomo ele, eu paro de ver tantos problemas. Às vezes eu consigo focar em uma coisa e eu consigo fazer. Qual que é o problema disso? Todo o resto também diminui. Sua percepção de realidade, sua energia, sua disposição, sua motivação. E os problemas continuam acumulando. Quando o medicamento para de fazer efeito, se você não tratou a causa... A recaída é grande. Muito grande. Exato. E aí é o desafio. E aí até que eles estão tentando trabalhar junto, né? Mas ainda assim é um campo bastante desafiador, porque você fala assim, tem que incluir a espiritualidade. Qual espiritualidade? Qual prática? Eu atendo gente que foi pra igreja e por conta de um relacionamento disfuncional com o líder espiritual dela, o pastor, ele foi parar no hospital psiquiátrico. Isso acontece muito, né, doutor? Eu não sei com que frequência, mas acontece bastante. Então, assim,
E igual falando, igual casamento, você começa a tentar praticar aqueles valores, aqueles princípios, pautado em quem te ensinou. Então, às vezes é muita teoria para pouca prática. Quando as pessoas vão tentar praticar e não conseguem, se frustram, elas começam a perguntar: o problema é comigo? É com o outro? Onde está o problema? Aí não acham isso daí, aí começa: não, eu devo ter algum problema psiquiátrico. Vou no hospital, vou começar a tomar medicamento. Então tem pessoas que passam anos tentando descobrir, não descobrem. Tem pessoas que tomam medicação e morreu sem saber se era aquilo mesmo, era de fato aquele diagnóstico, aqueles medicamentos. Então, assim, é um desafio. Da psicologia, no começo, você tem B.F. Skinner, que começava a tratar as pessoas igual animal, por impulso. A própria TCC, que é a cognitiva comportamental, começou a fazer experimentos com ratos, com cachorro. Por quê? Porque se o cachorro responde dessa maneira, provavelmente o humano também vai responder dessa maneira. Embora alguns humanos ajam como animais, nós não somos 100% racionais, né? Mas, e aí que tá você entender em que nível que tá a pessoa. Se a pessoa ela só age por impulso, tem pessoas que só vivem de um estilo de vida hedonista. O que é um estilo de vida hedonista? Ela vive pelo prazer. A probabilidade de ela adoecer é gigantesca. É gigantesca. Por quê? Porque ela nem sabe o que de fato vai trazer esse prazer para ela a longo prazo. Ela tá focada no prazer imediato. Eu falo muito para casais às vezes, os desafios do casamento. Então muitas pessoas às vezes desistem. E aí já atendi várias pessoas que divorciaram e se arrependeram lá na frente. Exato. E o contrário também. Outras que permaneceram e colheram muito benefício lá na frente. O senhor, praticamente, pelo que eu estou entendendo, está explicando pra gente que o conflito teológico pode ser a causa do problema em alguns casos, né? É quando a pessoa ouviu alguma coisa na igreja e aquilo não deu certo com a prática dela, ou de alguém perto, e ela começa a se sentir deslocada e aquilo vira um problema psicológico, né? Esses conflitos teológicos, psicólogos que não são pastores conseguem lidar com eles? Não necessariamente precisa ser pastor, né? Mas ele precisa ter um estudo profundo sobre a visão da prática cristã. Conhecer a história, ler a Bíblia, entender o que a pessoa está tentando viver. Só que, igual eu falei, você tem dos dois lados. Tem pessoas positivas e negativas. Eu tenho um paciente que foi numa determinada igreja e falaram que o dela era demônio e fez ela jogar os medicamentos lá da noite pro dia. Resultado, ela foi parar no hospital, né? Hospital psiquiátrico. Isso recente. Recente. Há pessoas, doutor, que depositam, né? Talvez até por conta de serem insufladas pela família, deposita a esperança, a expectativa, né? De melhorar somente na fé. É isso aí. É isso aí. Não preciso de ir no médico, não. Então eu vou orar, né? E o fulano orou por mim e tal, tá tudo certo. Eu vou me livrar disso aí. Qual é o risco? É uma linha tênue, né? Entre isso aí. Como é que a psicologia enxerga isso? Eu explico muito que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Exato. Às vezes a pessoa vai, se ela vai na intensidade baixa, não tem resultado. Se ela tomar mais do que deveria, é um veneno, pode matar. Verdade. Então, você saber dosar que é o grande X da questão. O nome do programa. O grande X da questão é você saber dosar, tá? E o ser humano é muito amplo, não dá pra gente ficar generalizando o diagnóstico assim. Então, cada pessoa, por isso a importância de um atendimento individual, onde você vai investigar o histórico familiar, você vai identificar a prática, o que ela tá vivendo, o que ela tá ouvindo, o que ela tá interpretando do que ela tá ouvindo, porque às vezes ela vai na igreja, o líder lá fala uma coisa, ela interpretou outra coisa. Se ela for conversar com ele pessoalmente, não, mas eu não quis dizer isso, não. Então, às vezes, não é só uma questão que a pessoa falou errado, mas pode ser uma questão que a outra entendeu errado. É verdade. E tem aquelas pessoas, aproveitando ainda a pergunta do Newton, que deposita a esperança só na fé, e aí ora, e a coisa não acontece e tal, e ele pensa, eu não tenho fé suficiente, né? O problema é comigo mesmo e tal. Começa até a perder o valor, né? A sua vida começa a perder valor. Ele mesmo acha que tem menos, né, valor. Atendo muito isso. Nós somos um ser sociável. Então, qualquer pessoa, a grande maioria está inclusa dentro de um grupo. Seja numa igreja, seja num Lion, seja no Rotary, seja numa maçonaria, seja no bar da esquina, é uma igreja. Ali ele conta os problemas dele, ele compartilha, ele confessa, ele deixa o dinheiro dele ali. Ali é o mundo dele, né? É a igreja dele. É verdade. Então, só que é uma igreja disfuncional.
Totalmente. Que em vez de dar dicas boas ou conselhos ou se importar, vai acabar contribuindo cada vez mais para piora. Então, por isso é bastante desafiador, porque a gente está falando de que tipo de prática, né? Aonde? Então, cabe à pessoa ela ter essa consciência e buscar. Quando eu não tenho ferramenta de uma área, eu vou para quem sabe. Se meu carro quebra, eu sou um incapaz em relação a carro. Se meu carro quebra, não adianta eu ir lá olhar. Vou olhar, vou fazer o que com aquilo que eu tô olhando, né? Agora, tem pessoas que estão trabalhando o dia inteiro com aquilo ali. Ele chega lá, ele ouve o ruído ali, não, isso aqui. Uma hora ele resolve o seu problema. Mesma coisa, às vezes, é a questão emocional. Você tá com um problema que pra você parece o fim do mundo. Aí você vai lá no consultório que a pessoa tá lidando com aquilo ali todos os dias. Todos os dias, ela começa a ouvir, começa a entender. Não, a probabilidade é essa ou essa. Fica mais fácil. Agora, isso acontece em qualquer profissão. Ninguém acerta de primeira, inclusive oficina. Você vai lá, o cara pode errar. Aquele cara errou, mexeu no carro, só estragou, vou para outro. O emocional é a mesma coisa. Então, eu atendo gente, por exemplo, pessoas me ligam e falam, Thomas, meu filho tem 6 anos que ele vai no psicólogo. Parece que tá pior. É verdade, tem isso. Então, tem um desafio e também tem uma questão que eu já falei isso na outra vez. Na medicina, você tem milhões de especializações. Às vezes na psicologia você não tem tantas assim. Para casamento, para criação de filho, para depressão, para autismo. Então, assim, e a gente tá percebendo que as disfunções só estão aumentando. Então, o número de depressão, hoje, segundo a OMS, é a 4ª doença que mais acomete o ser humano. Em 2030, ela vai para número 1. Olha, daqui 5 anos. Então, nós só estamos aumentando. Vai ser a coisa que mais vai matar o ser humano. Bom, e aí? E aí esse é o diagnóstico, né? E o tratamento? Cabe a nós como sociedade, fazermos uma investigação e levarmos essas coisas mais a sério. No entanto, a gente depende de leis, a gente depende de burocracia. Então, cabe à pessoa, aos pais ou quem está perto, realmente ir atrás, investigar, estudar, buscar quem fale alguma coisa mais coerente. Só que informação hoje está bastante desafiador, porque essa geração, ela está muito inflada de informação. E aí ela não sabe discernir o que é saudável do que não é. Às vezes eu vi até mostrei pra minha esposa brincando lá, educando os filhos em 2025. Aí tá lá um especialista falando assim, elogie os seus filhos, vai criar crianças resilientes, mais autoconfiantes. Aí um outro especialista muito bom falando assim, não elogie o seu filho, vai criar uma pessoa dependente e carente. É verdade. Aí você fala, meu Deus, 2 especialistas muito bons falando 100% o oposto. Vou no meio termo aí. E aí, qual que é o meio termo? E aí eu expliquei pra ela, na educação de filho, é muito mais uma questão de ambiente e comportamento dos pais do que do próprio filho. Então, os filhos vão aprender com o ambiente, com o comportamento. Eles são esponja, eles vão absorvendo. E aí eu atendo muitos pais que, pelo ambiente ser disfuncional, aí eles querem estudar técnicas e tanana, mas eles não controlam os emocionais deles. Eles nunca se trabalharam, nunca trataram o trauma e quer que o filho trate o trauma. E o filho, ele recebeu do pai. Essa dificuldade, doutor, ela tem um traço hereditário, genético ou não? Ou nem sempre? Como é que é isso? Disfunções emocionais? Porque a pessoa, né? O pai dele era assim, né? O avô dele, a avó dela também tinha isso, a mãe, né? Era descontrolada e tal. Como é que é isso? Tem uma tendência muito forte a você ser desenvolvido pelo ambiente que você está. Então, a criança, ela nasce praticamente em folha em branco. A gente tem a questão genética, a gente tem uma tendência a comportamentos, mas o ambiente é muito forte para condicionar o comportamento. Então, assim... Produto do meio, né? O problema é que nós estamos terceirizando muito essa responsabilidade. É verdade. Então, as crianças com 1 ano e meio estão indo para a escola integral. A gente ia com 5 anos, primeira vez na escola. Hoje não era integral, não. E não era integral. Então, eles estão terceirizando muita responsabilidade. Estão atendendo muita gente que a consequência foi a ausência paterna. E a ausência, ou materna, e a ausência, sim, estavam em casa, eram casados, mas não exerciam a função deles. E aí o filho não sabe falar, preciso de mais tempo de qualidade com o pai, preciso de mais tempo de qualidade com minha mãe, ele não sabe falar. Então como que ele vai repercutir? Vai ser com comportamentos mais agressivos, ou uma depressão. Então, se uma criança nasce mais introvertida, a tendência dela é caminhar para um comportamento mais quieto, depressivo. Se ela nasce mais extrovertida, aí ela tem um comportamento mais de mania, de bipolaridade, de agressividade. Então, às vezes, duas crianças nascem no mesmo ambiente, mas a disfunção é diferente por causa da tendência comportamental de cada um.
Mas a causa é a mesma. É o ambiente. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito, tá? Que me preocupa muito é essa questão da família. Então, a criança é um fruto do meio, né? E cada vez mais nós não estamos valorizando a família, o meio. Antigamente você entrava nas escolas e perguntava: quem é que é filho de pais divorciados, separados? Um ou outro levantava a mão. Hoje você pergunta: quem é que é filho de pais casados? E isso tá trazendo um estrago muito grande. Esse é o primeiro deles. Por quê? O que o divórcio manda de mensagem direta pro filho? É assim, ó: eu estou infeliz no relacionamento, no casamento, vou buscar a minha felicidade. Em detrimento da infelicidade do meu filho. Porque uma das coisas que mais prejudica o emocional do filho é a separação dos pais. A única coisa que ele quer é o pai e a mãe junto. Tem casos que a separação traz mais estrago que a morte. Porque a morte é uma fatalidade que aconteceu, agora eu não tenho aquela pessoa. Porque tem um envenenamento também, né? De um ou do outro lado. Né? Começa a falar do outro. E sem contar essa parte. Sem contar mas você acrescenta mais essa parte. Então você tem essa questão, tá? Do não valorizar, o estrago que a gente tá vendo das pessoas não valorizarem a família, o casamento. E o segundo é a ganância. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão focadas em construir patrimônio, em ganhar dinheiro. Não sei se as coisas estão ficando cada vez mais difíceis também, né? De conquistar, né? Antigamente, você comprava um lotezinho, construía uma casa simplesinha, todo mundo tava feliz. Agora não, agora você já financia uma casa em 30 anos. Então, assim, e depois você quer mobiliar, e depois você quer reformar, e depois você quer ter no lugar construir do pra cima, né? E por aí vai. E aí isso tá trazendo muitas consequências. Eu atendo muito caso de crianças com depressão, jovens aí. O que aconteceu? Vou te dar um quadro de muitos casos que eu atendo. Então, um cara é empresário, veio de uma situação mais precária, então não tinha uma qualidade de vida tão boa, e ele viu uma oportunidade. Ele falou: tem que focar nisso aqui, que essa empresa vai dar certo, mas eu tenho que dedicar muito. Para dedicar muito, ele teve que abrir mão do tempo de qualidade em casa, em família, com os filhos. Aí o filho cresce vendo o quê? O pai saindo cedo, voltando tarde para conquistar o dinheiro. Então ele pensa que prioridade na vida do meu pai é dinheiro. Ponto número 1. E aí ele vai crescer valorizando o que o pai valoriza. O pai às vezes não sabe explicar, e ele ainda pensa assim: não é criança, quando crescer entende. Não entende não. Ele vai crescer com algumas disfunções. Aí as crianças crescem com disfunções. Aí eles querem colocar os filhos para trabalhar nas empresas dos pais. A maior parte das empresas no Brasil são familiares. Aí o filho chega naquela empresa, ele já tá totalmente emocionalmente desestabilizado, tomando antidepressivo. E lá no subconsciente dele, ele não sabe, mas pro inconsciente dele, a empresa foi o que roubou o tempo de qualidade do pai com ele. Exatamente. E aí como que ele vai contribuir para uma empresa que prejudicou ele lá atrás? Fica no subconsciente, né? Fica no subconsciente. É verdade. Aí o pai fica dando treinamento, curso, investe aqui, investe ali, faculdade, e o menino não produz. Não tem vontade? Não. Aí, meu filho não tem vontade, não sei o que, eu faço tudo. Se eu tivesse metade da oportunidade que ele teve, só que o que acontece? Lá atrás, quando você não tinha, você estava em movimento. Então você também não desenvolveu identidade e propósito, mas você queria conquistar as coisas. E isso camuflava a sua falta de identidade e propósito. O filho, ele já nasce tendo acesso a essas coisas. Carro, brinquedo, tudo. Então, vou trabalhar pra quê? Qual que é o sentido? Eu já nasci tendo. É verdade. E aí o número de suicídio tem aumentado. Por quê? Falta de identidade, falta de propósito. E essa crise emocional existencial tá trazendo essa consequência. E aí agora nós temos, né, esse aumento no uso de antidepressivo gigantesco. Nosso tempo praticamente estourou. Queria perguntar para o senhor, né? Talvez a gente consiga de forma mais rápida falar sobre profissionais desqualificados. Que às vezes a gente olha assim: não, mas fulano é crente, né? É pastor, como é que fala? É psicanalista. Não estudou psicologia nem psiquiatria, mas fez um curso de 3 meses lá. Ele, né, é psicanalista, ele dá conta de resolver meu problema. Ou alguma outra desqualificação, né? Vai lá num conselheiro com a expectativa, com a esperança de que aquele problema dele vai ser resolvido. Chega lá, se decepciona e depois não quer ir mais em nenhum profissional. Infelizmente, isso não é só uma questão da psicologia, isso tem em todas as áreas. Advogado, médico, todas as áreas. Você tem profissionais que, infelizmente, eles não exercem a profissão com aptidão. Então, assim, isso tem em todas as áreas. E assim, é um desafio mesmo, porque o emocional, o prejuízo é grande, o estrago é grande. Então, o que vai dar uma base maior? Primeiro, testar. Você testa, você vai em outros. Tem pessoas que
vão num psicólogo ou num terapeuta e aí desenvolvem uma amizade. Falar, não vou em outro não, já fiz amizade aqui, já conheci mesmo. Mas a vida dela não muda. Tá, 3, 4. Aí por isso que os outros olham e falam, psicologia, terapia não resolve não. Fulano lá tá indo 5 anos, continua igual. Por quê? Porque desenvolveu uma amizade e aí ele fica com preguiça. Não vou ter que contar minha vida de novo pro outro e tal. Aí, então, aí acaba mantendo aquilo ali. Aí essa preguiça vai custar caro. Vai custar caro. Então, eu indico que você fazer igual na medicina. Pegar uma segunda visão, ir num outro, pegar uma indicação de alguém que já foi. Olha, eu já fui lá, tava assim meu casamento, meu filho tava assim. Então, não adianta. Sempre a indicação de alguém que passou pela experiência é melhor. Mas hoje, infelizmente, a formação, tá, no Brasil de psicologia, ela vai um pouco contrária com as visões de quem tem os valores e os princípios cristãos. Então, já atendi muito caso de casais com problema no casamento, vai num psicólogo e tem conflitos por conta disso. Já teve uma igreja que chegou a fazer parceria com a faculdade, para os psicólogos da faculdade virem atender dentro da igreja e tiveram sérios problemas. Então, por isso que das coisas mais importantes é você ver o histórico. Tá, formou aonde? Quanto tempo de experiência? Quem que pode me falar? Aí depois você vou testar. Não, identifiquei, fui bem. Então você tem que parar de preguiça e você tem que ser o mais interessado em achar alguém que de fato solucione o seu problema. Não dá, a gente não tem, né? Não tem. Você vai num advogado, você entrega a causa pra ele, quantas pessoas perdem a causa? Puxa vida, deveria ter ido no outro ganhava. Fui no errado. Fui no médico, fez cirurgia, ficou mal feita. Quantas pessoas estamos vendo aí, né, de morte com médico, ou não, com pessoas que estão biomédico, né, às vezes pessoas fazendo procedimento estético, tá acontecendo direto. Então, a pessoa tem que fazer teste, tem que parar de preguiça, tem que investigar, investiga a vida da pessoa. O problema é que às vezes a pessoa já tá tão desesperada, né, tá num problema tão ruim, fala, não, quem tem aí? Qual que vou? O primeiro que aparecer aqui eu vou. Então, não deixa agravar tanto, a gente sabe disso. Até no físico, o câncer, se você descobre o câncer no começo, é mais fácil de tratar do que ela tá avançada no final, já fez metástase e tal. Então, emocional é a mesma coisa. Tem oportunidade, peraí, de fazer um check-up lá, se eu tô saudável, se eu tô bem e tal, vai com alguém. E assim você consegue ter um parâmetro mais saudável. Tá bom. Nós conversamos hoje com o psicólogo, Dr. Thomas Iwasaki. Muito obrigado por mais uma vez contribuir. Ele é teólogo também. Teólogo. Obrigado, eu que agradeço. Tem um monte de graduações aí, né? Preparadíssimo. Foi muito legal. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento mais uma vez conosco. Obrigado.